Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Joana Dark, eu sou professora do IFMG, Campus Sabará, e quero agradecer a presença de todos e todas, em especial a professora Grace, que veio nos prestigiar e compartilhar conosco um pouquinho do conhecimento dela. Agradeço também a professora Luciana Mirena e a equipe de alunos e alunas do curso superior de Tecnologia em Logística, que ficaram responsáveis por contactar o convidado e definir o tema da palestra. Agradeço a professora Bárbara e a equipe gestora, que cuidou de todos os detalhes da comunicação e da logística deste evento. Bom, o projeto Unilog, o Universo da Logística, é um projeto de ensino e extensão que visa criar um espaço de aproximação do IFMG, Campus Sabará, com o mercado de trabalho, através do diálogo das teorias estudadas e vivências apresentadas pelos profissionais participantes. A edição 2021 é uma edição diferente de todas as anteriores, em função da pandemia, da Covid-19, que nós estamos trabalhando apenas online. Mas em outro formato, no formato anterior, esse projeto ele acontecia totalmente presencial. Eram palestras no campus, visitas técnicas e outras atividades que proporcionavam, esse link entre o conhecimento teórico estudado na sala de aula e a prática empresarial do nosso entorno. Bom, hoje, 6 de setembro, é o nosso primeiro evento da edição 2021, é o primeiro de muitos que ainda iremos ofertar. Então, você fique atento, que nós vamos ter muito mais aí pela frente. Sejam todos muito bem-vindos. Desejo a todos um excelente evento, com muito aprendizado. Boa noite. Bom, boa noite a todos, Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Fernanda Cristina Ferreira Alves. Sou aluna do curso de Tecnologia e Logística do IFMG Campus Sabará, Componho a equipe junto com o Matheus, a Débora, a Dardânia e o Cosme. Somos orientados pela professora Luciana Mirena. E hoje a gente vai trazer a palestrante Gracilane Rezende de Oliveira, que irá ministrar sobre o tema Logística de Distribuição. A Gracilane ela é formada em Administração de Empresas e Logística, possui especialização em Finanças e Controladoria. Além disso, é professora dos cursos técnicos em Administração e Logística na Escola Professor Fontes e possui uma ampla experiência no gerenciamento de empresas do comércio varejista e gestão de frotas, Gostaríamos de dar as boas-vindas à Grace e agradecer a disponibilidade em transmitir todo o conhecimento adquirido, tanto ao longo de sua trajetória profissional e acadêmica, e tenho certeza que é muito gratificante para nós poder ouvi-la nesse momento tão especial que seria do projeto Unilog. Fico nosso muito obrigada, e agora nós iremos passar a palavra para a Gracilane para darmos prosseguimento ao evento. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos nessa noite, muito gratificante aqui para mim. Tenho certeza que vai ser uma noite aí de aprendizado ímpar, É um prazer estar aqui com a equipe do IFMG Campus Sabará, com a presença de todos os envolvidos, em especial a orientada Luciana, a aluna Fernanda, que foi quem me fez esse convite. Conforme a Fernanda falou, minha formação é administração, sou tecnóloga em logística, tenho MBA em Finanças e Controladoria e tenho uma ampla experiência tanto com a gestão de frotas, onde é bastante envolvida logística de distribuição e também com a gestão no comércio varejista. Então, hoje, conforme nós falaremos sobre os processos da logística de distribuição e a sua importância. Mas antes de nós iniciarmos a falar desse assunto que é tão amplo, nós vamos tentar aqui passar esse conhecimento para vocês de uma forma, assim, bem
sucinta, de forma que vocês consigam visualizar como funciona todos os processos que envolvem a logística de distribuição. Mas, primeiramente, eu gostaria de convidar todos os profissionais de logística, né, em especial aos alunos aí que são quase tecnólogos em logística na instituição IFMG, né, convidar esses profissionais a fazer uma reflexão com relação ao momento de pandemia que nós estamos passando, né, a logística de distribuição e os processos logísticos já eram antes, mas no momento de se torna ainda mais importante, né, se nós formos aí bons indicadores atuais, principalmente com relação à gestão de transportes, que é um dos processos que envolve a logística de gestão. O que a gente vai perceber? Que o transporte de carga aumentou muito, né? E para esse transporte de carga acontecer, quem que vai atuar ali? O profissional de logística. E ele precisa atuar em todas as etapas que antecedem também e torna possível a gestão de transportes e a logística de distribuição, tá? Então, nós vamos aqui, nosso momento de hoje, né? Então, aqui, nós vamos falar sobre logística de distribuição, né? Que nada é do que... Quando a gente fala de logística, primeiramente, né, gente? Antes da gente falar da logística de distribuição, que são todos os processos, né? Que vão aí... todos os processos, desde o momento que minha mercadoria sai da linha de produção até chegar ao consumidor final, pensa na atuação do profissional de logística em todos esses processos, né? Como que essa cadeia é ampla. Mas antes eu tenho o conceito de logística. Então, o que eu posso definir como logística? Então, logística nada mais é do que a gestão do processamento de pedidos, estoque, transportes e a combinação de armazenamento, manuseio de materiais e embalagens. E quando a gente fala de todos os processos, nós estamos aqui em um conceito ainda mais atual, né, que é a Supply Chain Management, que é o gerenciamento da cadeia de suprimentos, né, que é definida como conjunto de todas as atividades, que vai desde a extração da matéria-prima até chegar ao consumidor final. Então, todas aquelas atividades que vai desde o momento que a minha empresa faz a aquisição da matéria-prima até chegar ao consumidor final, faz parte da cadeia de suprimentos. Por que eu estou falando hoje de cadeia de suprimentos para vocês, que é um assunto ainda mais amplo do que a logística de distribuição, né? Várias pessoas confundem a cadeia de suprimentos com a logística de distribuição. Mas a diferença aqui, gente, cadeia de suprimentos desde a extração da matéria-prima até chegar ao consumidor final, né? Já a logística de distribuição, por sua vez, né, vai desde o momento que a minha mercadoria sai da linha de produção até o consumidor final, todas as estratégias que possibilitam chegar essas mercadorias até o consumidor final, né? E quando eu falo dessa linha de produção, gente, independente da linha de produção, né? Para vocês aí que estudaram, né, logística, eu falo que estudaram porque vocês já estão no final do curso, né, os alunos do IF, os meus alunos também que estão aqui presentes, né? O que acontece? Independente da minha linha de produção, eu vou ter uma logística que está envolvida. Independente se eu trabalho com produção contínua, que é o exemplo aí que nós vemos das produtoras de bebida, né? Então, ali eu tenho processo ali contínuo, né? Processo de produção contínua. Eu tenho a produção intermitente, né? Que é onde geralmente eu tenho seções ali, onde passam ali todo o meu produto semi-acabado até ele se tornar um produto final, né? E eu tenho o sistema de produção de projetos, né? Que é um sistema de produção que apresenta alto custo e é mas independente do processo produtivo que a minha empresa adota, ali eu vou ter a logística de distribuição presente. Quando nós falamos de logística de distribuição, o primeiro ponto que vem em mente é o transporte, porque a distribuição nos lembra a entrega, né, a chegada. Então, a minha primeira etapa da logística de distribuição é exatamente a gestão de transportes, né?
Então, qual que é a definição aí mais precisa, né, definição aí que eu tenho quando eu falo em gestão de transportes, né? Então, transporte nada mais é do que o ato de transportar um determinado material de um ponto a outro, né? Porém, gente, o processo ele não é tão simples, né? Eu tenho que procurar agregar valor à minha operação, né? E quando eu se agregar valor, eu falo da logística de distribuição, eu posso fazer um link com o principal objetivo da logística, né? Porque o que é logística, eu já falei para vocês, né? Que é o conjunto das atividades, envolver a armazenagem, o estoque, né? O controle do material, a gestão de compras, o processo de transportes em si. Mas como que eu vou agregar valor a essa operação? Né? Nós sabemos que cada empresa possui uma visão específica, né? Vocês daram aí no início do curso definição do que é missão, visão e valores, né? E quando estamos em visão, nós lembramos de objetivo, onde a empresa quer chegar, não é isso? Ótimo. Então, quando a gente fala dos objetivos da empresa, cada empresa que eu estudar, cada empresa que eu verificar qual que é a sua visão de fato, quais os seus objetivos, eu vou verificar que todas têm objetivos específicos. Cada empresa tem um objetivo, cada empresa tem uma visão. Mas o que é que seria um objetivo a todas as empresas? Redução de custos e a maximização da sua lucratividade. Então, por este motivo, é importante as empresas agregar valor a essa operação, que é a operação de transportes, né? Que é a etapa 1 dentro da logística de distribuição. E como que eu vou agregar valor a essa operação? Aqui, nós precisamos tratar de todas as etapas que vão tornar a minha gestão de transportes eficaz. Tudo o que vai fazer o meu transporte acontecer, né? Porque o que é que eu lembro quando eu falo de transporte? Gente, eu lembro dos modais, né? Eu falo, o que é a gestão de transportes? Processo de tomada de decisão que vai levar a definir qual a modalidade de transporte eu vou escolher, qual a modalidade vai ser utilizada pela minha empresa. Mas quais as etapas que antecedem esse processo? Eu, por exemplo, ter uma gestão de transportes eficaz sem que eu tenha bem endereçado, sem que o meu picking ou processamento de pedidos esteja bem feito, sem profissionais ali que sabem exatamente onde está determinada mercadoria no meu estoque. Será que isso vai impactar o carregamento dos meus veículos? Por exemplo, né? Se eu tenho um estoque desorganizado, com certeza a separação dos meus pedidos vai ser errada. E isso vai impactar toda a cadeia da gestão de transportes, impactando, consequentemente, a distribuição na minha empresa, tá? Então, conforme eu falei para vocês, né? Eu dei o exemplo do tratamento de estoques. Eu falei para vocês que a gestão de transportes é o ato de transportar um material de um ponto a outro, né? Então, quando eu estou na minha empresa, por exemplo, operando uma transpaleteira, uma empilhadeira, toda aquela movimentação que está ali na minha doca, por exemplo, né? Quando eu vou levar, por exemplo, mercadoria para minha doca, ali eu estou começando, eu estou abrindo a minha gestão de transportes, né? É uma movimentação assim, né? Então, toda movimentação que eu faço do meu material, ela vai estar relacionada com a gestão de transportes. E o endereçamento de estoques é um desses pontos, né, que vão tornar eficaz a minha gestão de transportes. Então, eu trouxe para vocês, né, até ontem, para vocês verem aqui como que acontece esse endereçamento, né? Então, no endereçamento de estoques, eu tenho aqui a rua, né, que também é chamada de corredor, né, de armazém, né? Além do corredor ou rua, né, eu tenho o quê? Eu tenho os módulos, eu tenho os níveis e eu tenho vão. Aqui, gente, eu gosto muito de fazer um paralelo, né, com um prédio, por exemplo, né? Então, quando eu falo de endereçamento de estoques,
autores até chamam essa técnica de localização geográfica, eu estou falando de quê? Pensa em um prédio, né? O prédio fica na rua, que geralmente aqui dentro do meu estoque eu chamo de rua ou corredor, né? Então, o prédio em si, ele é um módulo. Então, o prédio no meu estoque, eu posso chamar de módulo, tá? Cada um desses prédios, né? Cada prédio ou cada são divididos em níveis. E os níveis do meu estoque, né? Vamos voltar fazendo paralelo com o prédio. Ó, o módulo é o prédio. Cada um desses níveis eu posso considerar como os andares dos prédios, né? Os andares de um prédio são compostos de apartamentos. Cada vão eu considero como um apartamento específico, né? Então, eu gosto muito de fazer esse paralelo para vocês fixar melhor ou fazer esse endereçamento de estoque, né? Então, a rua é onde está localizado o prédio, o módulo. Os módulos, né, são os prédios aqui da minha rua, né? Cada prédio é composto por andares, dentro vou equiparar com os níveis, e cada andar, né, ou cada nível é composto por apartamentos. Então, aqui eu tenho um método que eu chamo de localização geográfica. Isso é extremamente importante. Por que eu gosto de falar muito de pensamento de estoques quando eu falo de gestão de transportes? Recebi o pedido, né, vou processar o pedido, fiz o picking, vou separar o pedido. Se o meu estoque estiver desorganizado, eu vou conseguir fazer a separação em tempo hábil? Pode ser que sim. Mas dentro das estratégias empresariais, nós podemos trabalhar com pode ser ou com possibilidades? Não, tá? A resposta é sempre não. Então, o endereçamento de estoques aqui, ele é de suma importância dentro da minha gestão de transportes, que é a primeira etapa da minha logística de distribuição. Eu trouxe uma outra imagem para vocês aqui, que mostra o endereçamento de blocados, né? Então, no endereçamento de blocados, eu tenho aqui, né, os pallets, né? Percebam que é um sistema onde envolve a paletização, né? E aqui eu tenho a movimentação dentro do meu estoque, né? Onde eu tenho aqui a identificação de cada das ruas, corredor, tá? Continuando. Aí eu vou parar um pouquinho aqui, pessoal, só para nós frisarmos a importância das etapas e das estratégias que antecedem o processo de logística de distribuição no que tange a primeira etapa, que é a gestão de transportes. Então, quando eu falo da gestão de transportes, desse ato de transportar a minha mercadoria, né, o meu material de um ponto a outro, né, quais as etapas, quais as estratégias que tornam esse processo possível, né? Quando a gente fala de gestão de transportes, eu tenho que pensar como que aquela carga foi consolidada, como que aquela carga foi fracionada. A minha empresa, ela trabalha de distribuição, ela armazém, eu tenho terminais de consolidação, terminais de fracionamento. Quais as estratégias que a minha empresa vai utilizar para viabilizar a gestão de transportes? Então, primeiramente, né, eu falo para vocês aqui sobre centro de distribuição e armazém. A maioria das pessoas, às vezes, acham que são sinônimos, ou mesmo sabendo que não são, às vezes, quando você pergunta a definição de armazém, centro de distribuição, a pessoa até sabe a definição, mas ela não consegue expressar isso em palavras, citando aí a diferença. Então, como que eu vou diferir o centro de distribuição de um armazém, sendo que, fisicamente, né, se eu olho aí a parte externa, eles são prédios comerciais, que são utilizados para armazenagem, né? Mas o armazém, geralmente, são utilizados aí por fabricantes, importadores, né, atacantes, e por isso que são transportadoras especializadas, né, para armazenagem em longo prazo,
né? Tanto que, quando nós estudamos logística, né, até alguns autores falam o seguinte: o armazém não é ideal para produtos perecíveis, né? Porque, às vezes, para que eu possa armazenar um perecível, eu preciso de condições ideais de temperatura ali, preciso fazer uma adaptação no meu armazém, que, na maioria das vezes, não vai de encontro, né, ao principal objetivo da logística, que é a redução de custos. Então, quando eu vou precisar de um processo de armazenagem de curto prazo, né, eu vou optar pelo centro de distribuição, tá? Então, o centro de distribuição também é utilizado por varejistas e atacadistas, mas eles são utilizados para quê? Para que aqueles itens, né, para que aqueles materiais sejam redistribuídos para outro local ou diretamente para os clientes. Um outro importante aqui, quando eu falo do centro de distribuição, é que a maioria deles estão localizados em locais estratégicos, como, por exemplo, na saída das principais... Sim? É porque a palestra, a apresentação está travada. A apresentação do slide. Sim. Então, nós vamos retornar aqui. Eu vou abrir novamente, né, do ponto que nós paramos. Tenta mudar um slide no modo apresentação. Eu mudei agora no modo apresentação. Tá travado ainda. Só um momento. Vou tentar... Tenta compartilhar a tela de novo e compartilhar a tela inteira. Isso. Tá joia. Agora, acho que retornou. Sim, retornou. Tá joia. Perfeito. Então, gostaria de pedir desculpa a todos, né? Nós tivemos aí um probleminha técnico, né? Geralmente, a gente tem que estar preparado aí para isso, né? Geralmente, dentro da logística, e nós temos vários gargalos, onde vocês, futuros profissionais da logística, têm que estar preparados para resolver, e nós retornamos aqui agora, né? Então, eu estava falando com vocês com relação à diferença entre o centro de distribuição e o armazém, né? Ou, às vezes, eu sei a definição de CD, armazém, mas, às vezes, quando pergunta para vocês, vocês não param para pensar e falam qual que é a diferença, o principal ponto que vai diferir o centro de distribuição e um armazém. Primeiro ponto, o armazém para armazenagem a longo prazo. O centro de distribuição ele é muito utilizado para varejistas e atacadistas para redistribuição, ou seja, ali é um processo de armazenagem de distribuição, porém armazenagem de curto prazo. Geralmente no centro de distribuição não vou armazenar produtos, né? Geralmente chegam os itens e eles já vão ter saída, né? Ali eu tenho um deslocamento ou para um outro ponto ou diretamente para o meu consumidor final, fechando aí a minha cadeia de logística de distribuição, né? Fechando aí a minha logística de distribuição. Uma estratégia, né, que nós estamos falando, das estratégias que vão tornar possível a minha primeira etapa da logística de distribuição, ou seja, que vai tornar possível a minha gestão de transporte de forma eficaz, já faz do endereçamento do meu estoque, né? Falei aí do centro de distribuição ou armazém, que é onde o profissional de logística entra com o processo de tomada de decisão, né? Eu, enquanto profissional de logística, tenho que definir qual centro de distribuição, qual que eu vou usar. Eu vou utilizar armazém ou eu vou utilizar centro de distribuição?
Aí, quando eu falo de centro de distribuição, eu vou lembrar dos terminais de fracionamento e consolidação, que são técnicas utilizadas para redução de custos. Olha aí a frase, novamente, relativa à logística, redução de custos, né? Então, o objetivo da logística, redução de custos. Obviamente, os objetivos da cadeia de suprimentos e da logística de distribuição têm que ir de encontro ao objetivo principal da logística, né? Então, quando a empresa, por um terminal de fracionamento ou de consolidação, ela está, nesse momento, buscando a redução de custos. A consolidação, né, conforme o próprio nome diz, o meu depósito vai receber os materiais, né, de diversas fontes, né, e ali eu vou consolidar a carga. Então, eu vou receber a carga fracionada de diversos pontos específicos, e ali eu vou consolidar a carga, ou seja, a carga única, e vou enviá-la para destino específico. No fracionamento, eu tenho exatamente o contrário, né? O fracionamento, eu vou receber a carga, né, no terminal de fracionamento, e naquele terminal de fracionamento eu recebi a carga consolidada. Eu vou fazer a divisão dessa carga, ou seja, eu vou fracionar essa carga, e essa carga ela vai ser enviada para diversos pontos específicos. No fracionamento, além da recursos, a empresa está tendo aqui uma economia de escala, né? Porque às vezes os locais onde aquelas empresas estão instaladas torna inviável o envio diretamente aos consumidores finais. Então, eu envio essa carga toda consolidada para um ponto específico, e a partir daquele ponto, que é o terminal de fracionamento, eu vou dividir essa carga e vou enviá-la para diversos destinos. Também é uma das estratégias que vai tornar possível aí uma gestão de transportes efetiva. E quando eu falo de estratégias, gente, quando a gente pergunta de estratégias, né, para atender os clientes com vários produtos específicos, para aumentar o mix na minha rede de distribuição, a maioria das pessoas só lembra do cross-docking, né? Então, quando eu falo de cross-docking, o meu objetivo ali é atender diversos clientes da forma mais rápida possível, no menor tempo possível e ao menor custo possível, atendendo o objetivo da logística. Mas aqui, gente, dentro da reconfiguração, eu vou trabalhar com 3 técnicas. A primeira delas, né, e a mais conhecida, é o cross-docking, né? Então, dentro do cross-docking, eu tenho o meu centro de distribuição, né, que vai receber aí os materiais, vai receber as cargas de, às vezes, 2, 3, 4, 5 empresas e assim por diante. Aqui eu coloquei 3 empresas diferentes, né, ou 3 fábricas, conforme vocês podem ver na imagem. E daqui eu vou fazer para os clientes específicos. Então, eu vou conseguir atender os clientes com produtos, com vários produtos ao mesmo tempo. O cliente A vai receber aqui itens da empresa C, mesma coisa o B, mesmo processo C. Então, eu vou conseguir atender diversos clientes com produtos específicos. Uma outra forma de reconfiguração, que às vezes as pessoas não falam muito, mas é muito parecido com o cross-dock, é o mixing. Ou também a composição, né? Também posso chamar de composição, mas o nome mais popular é mixing, né? Onde eu tenho um processo muito parecido com o cross-dock, né? Até que o mais conhecido é o cross-docking, né? Porque os métodos de reconfiguração, tanto o cross-docking quanto o mix, quanto a montagem, que vai ser nosso próximo slide, eles são muito parecidos, né? Aqui, qual que vai ser a diferença do cross-dock? Eu continuo recebendo, né, dentro do meu ponto de composição, produtos de empresas específicas, né, itens de empresas específicas, e vou continuar atendendo diversos clientes, né? Mas o que é que vai entrar de diferente aqui? Aqui eu tenho um produto que já está aqui dentro do meu ponto de composição. Então, aqui vão chegar A, B e C, mas eu já tenho D, né? Então, eu vou atender esses clientes com um produto a mais. E é por isso que mixing, né, gente? Quando eu falo de mix, eu falo de quê? Né? Direto da minha oferta, né?
quando eu falo assim, eu vou aumentar o meu mix, né? O que eu estou aumentando? A oferta de produto. Então, eu tenho aqui uma possibilidade a mais, um item a mais para atender os meus clientes. Assim como também eu tenho outra técnica, né? Que é a montagem. Então, aqui eu tenho um centro de distribuição, né? Com os principais fornecedores. Aqui eu até coloquei o centro de distribuição do fornecedor principal e coloquei o centro de distribuição do varejo, né? Então, aqui, por exemplo, no meu centro de distribuição do fornecedor principal, eu vou ter aqui itens de 3 empresas, né? De 3 fornecedores diferentes, A, B e C. E aqui eu vou enviar todos para a minha planta de montagem. Onde que eu vou utilizar esse tipo de reconfiguração, né? Em montador de veículos é um exemplo que né, vocês já devem ter percebido que naquela região ali, né, a maioria dos fornecedores da Fiat estão ali nas proximidades. É uma estratégia que a Fiat tem para evitar a falta de itens no seu estoque, né? Então, ali eu tenho um centro de distribuição do fornecedor principal da Fiat, que vai receber de diversos fornecedores, que geralmente estão próximo ali, e eles vão enviar direto para a planta de montagem, né? Tem até várias empresas, tem uma sensação que faz parte do grupo, né? Por fornecedor principal, tá? E por que isso é tão importante nas montadoras, né? Vocês, com certeza, usaram o just in time, né? Que é um termo em inglês, que se eu for falar a tradução para vocês, né? No tempo justo, né? Dentro da logística, a gente fala na hora certa. São as empresas que trabalham geralmente com estoque reduzido ou sob encomenda, né? Então, quando você vai comprar um veículo, você vai à agência, você não sai de lá quando você vai comprar um veículo zero com o seu veículo da agência. Então, você vai comprar o seu veículo, esse pedido vai direto à montadora e vai entrar na planta de montagem, né? As montadoras, né, algumas delas trabalham também com a estrutura de produtos, né, gente? O que é a estrutura de produtos aí para vocês que já estudaram PCP, né? Planejamento com produção, planejamento com estoque e produção, né? Quando eu falo de produtos, eu falo muito de produto semi-acabado, né? Às vezes a empresa está com uma demanda muito grande e mesmo ela trabalhando com just-in-time, né? Lá na sua Bill of Material, que é estrutura de produtos, né? Dentro de PCP, ao invés de falar Bill of Material, que é a lista de material, eu chamo de estrutura de produto, né? Essa estrutura de produto, às vezes, eu tenho ali semi-acabados, alguns módulos para serem concluídos, tá? Então, para que trabalham com esse tipo de estrutura de produto ou para as montadoras de veículo, a técnica reconfiguração ela é muito usada. Então, a partir de hoje, eu tenho certeza, quando falar de estratégias da logística de distribuição, vocês não vão lembrar apenas do cross-docking, né? Vocês vão lembrar também do mix ou composição e da montagem. E eu tenho aqui o centro de distribuição do varejo, né? Vou receber também de diversos fornecedores, né? E como estratégia de redução de custos, aqui é um ponto, né? Onde eu vou consolidar a carga, que a carga vai ser consolidada. Percebam que essa estrutura aqui de reconfiguração, classificada como montagem, nesse segundo exemplo, ela é o quê? Ela é nada mais do que a consolidação da carga. Eu vou receber de diversos fornecedores específicos, né? Em um centro de distribuição, onde eu vou fracionar, aliás, desculpa, receber essa carga fracionada, vou consolidar essa carga e mandar para um ponto específico, que é a loja. Então, quando nós falamos de estratégias que vai tornar o meu transporte, a minha gestão de transporte eficaz, eu vou consolidação e fracionamento para redução de custos, e dentro da consolidação e fracionamento eu tenho as minhas técnicas de reconfiguração, que a partir de hoje vocês já sabem que não é apenas o cross-docking, né? Quando eu falo vocês, porque é um evento aí que eu tenho certeza que tem outras pessoas prestigiando, né? Que querem fazer o curso de logística e ainda não tem esse conhecimento com relação a estratégias, né? Então, voltando aqui, né? Eu falei de todas
as estratégias que vai tornar a minha gestão eficaz. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho com relação aos modais de transportes, né? Então, quando eu falo dos modais de transporte ou da decisão da modalidade de transporte a ser escolhida, eu tenho aqui o modal rodoviário, o ferroviário, o rodoviário e o rodoviário. Então, gente, muito simples, de tomar de decisão depois que eu já estou com todas as minhas estratégias prontas. Mas se eu não tiver com todas as minhas estratégias prontas, se eu não souber todas as vantagens e desvantagens de cada um desses modais, né, qual o meu tipo de carga, né, qual a condição ideal para o transporte do meu tipo de carga, fica difícil eu tomar essa decisão. Então, quando eu falo de modais, primeiro é importante frisar com relação às vantagens e desvantagens dos mesmos, né? Então, quando nós falamos aí do modal rodoviário, né, o que é hoje do modal rodoviário? Primeiramente, é o modal mais utilizado no país, né? Mais de 60% do transporte total realizado hoje no país é realizado através deste modal, né? E é um modal que tem algumas vantagens, o atendimento porta a porta, né? Então, quando eu falo do atendimento porta a porta, modal rodoviário, né? O modal rodoviário permite que eu exclua a multimodalidade. O que é multimodalidade? A utilização de mais de um modal, que às vezes aumenta o custo da minha gestão de transportes, né? Então, aqui eu não preciso de uma multimodalidade, na maioria das vezes, né? Então, o transporte rodoviário me dá essa possibilidade. Além disso, eu tenho o quê, gente? Eu tenho custos fixos mais baixos, né? Mas em contrapartida, eu não posso falar de vantagem apenas sem falar de desvantagens, né? Em contrapartida, eu tenho custos variáveis muito maiores quando eu o comparo com os demais modais. Por exemplo, pedágio, combustível, né? A própria formação do preço de frete, que às vezes eu tenho que incluir uma taxa específica, como taxa de dificuldade de entrega, né? Então, eu tenho aí essa desvantagem com relação aos custos variáveis, que são custos, quando vocês estudaram lá métodos de custeio, né? Os custos variáveis são custos mais difíceis de serem controlados, né? Conforme o próprio nome diz, eles vão sofrer variação o tempo todo, né? Então, eu preciso de um controle mais eficaz, fazer um direcionamento um dimensionamento de frotas, né? Calcular ali, por exemplo, o número de viagens mensais necessárias para determinado cliente. Então, tudo isso eu tenho que fazer dentro do modal rodoviário como forma de planejamento para que a utilização desse seja eficaz para a minha empresa, né? Definir, por exemplo, se ela vai trabalhar com frota própria ou se ela vai terceirizar a frota. Decidir se eu vou trabalhar com TAC, né, que é o transportador autônomo de carga, ou se eu vou contratar diretamente uma transportadora especializada. Então, tudo isso vai ser incluído dentro do processo de tomada de decisão antes de optar pelo modal rodoviário, né? Outro ponto, né, gente, que a gente tem aí dentro do modal é a mão de obra. Né? A mão de obra, lá dentro de método de custeio, eu sei que eu tenho a mão de obra, né? Eu vou considerar a mão de obra direta, mas eu tenho aí a questão da mão de obra dos motoristas, que muitas das vezes custos que a empresa não estava esperando, né? Uma hora extra, por exemplo, que vai ser incluída ali. É algo assim mais difícil de ser controlado se a empresa não tiver um planejamento e um dimensionamento de frotas muito bem feito. Além disso, né, gente, eu tenho aí outras opções, né? Falei que até agora do rodoviário, mas eu tenho o ferroviário, né? Eu tenho custos fixos altos, né? Onde eu tenho a manutenção das ferrovias, por exemplo, né? Que nos últimos anos aí a gente teve uma evolução muito grande na manutenção das ferrovias, né? Se nós retornarmos aí há 30 anos, a situação das ferrovias era muito ruim, né? Então, às vezes as ferrovias, a maioria ali ficava em área urbana, né? Então, se eu tivesse algum problema técnico ali com relação a alguma, né? Eu tinha problema ali no trânsito das pessoas, de veículos, então isso acabava impactando minha operação, né? Então, hoje as ferrovias aí ficam em locais
específicos, né? Nos últimos anos aí, algumas pessoas foram até indenizadas, né? Vocês devem ter acompanhado esse processo, porque aquele local era um local de operação ferroviária de algumas empresas, né? Então, ali, aquelas pessoas saíram daqueles lugares para dar lugar às operações ferroviárias, que viabilizou o transporte ferroviário aí nos últimos anos. O outro, que é o aéreo, né, que tem um custo mais alto também, o modal aéreo também tem um alto custo, né? Eu vou optar pelo modal para ações específicas. Primeiro, eu tenho que pensar que eu não posso ter cargas muito volumosas, né? Lá dentro do modal aéreo, a gente tem, por exemplo, a cubagem, né, que é o cálculo que nós fazemos aí para a relação entre volume e peso da carga. Então, não posso ter uma carga muito volumosa e nem muito pesada, né? Então, eu tenho que ter esse controle aí. É um modal que não aceita uma carga muito volumosa, e também eu tenho que fazer aí o cálculo tanto da cubagem, que vai me dar aí o volume da carga, quanto o peso cubado, para ver se realmente a minha aeronave tem capacidade para o transporte daquela carga. O modal aéreo é muito utilizado em situações específicas, porque tem um custo mais alto. Mas, em contrapartida, se eu cair dentro de um trade-off, por exemplo, né, que quando eu falo de trade-off, gente, é um termo muito utilizado dentro da logística, tem a ver com a renúncia estratégica. Às vezes, em nome de uma estratégia, eu tenho que renunciar a outra, né? Como, por exemplo, vamos supor que a empresa trabalha com modal rodoviário, mas aí eu preciso de atender um cliente com um tempo menor. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar de optar pelo rodoviário e vou optar pelo aéreo, ou seja, eu vou abrir mão do custo mais baixo em nome da estratégia tempo de entrega, porque eu tenho que atender o cliente em tempo, né, no tempo solicitado por ele. Né? Além disso, gente, eu tenho algumas situações específicas, como, por exemplo, entrega de medicamentos. Se tornarmos aí, há alguns meses, né, foi até assunto muito comentado dentro da CPI da Covid, o oxigênio que saiu da Venezuela foi através do modal rodoviário, né, quando, na verdade, né, a estratégia utilizada deveria ser o aéreo, né, talvez ali chegar em tempo hábil, né, para cumprir o objetivo ali no momento, que era salvar vidas, né? Então, o modal aéreo ele é muito utilizado para transporte de órgãos, transporte de medicamentos, né? Cargas que têm um alto valor agregado, como, por exemplo, o ouro, né? Visto que o modal rodoviário, aí, uma das suas desvantagens que eu não citei é a questão do furto e roubo, né? Outro modal aí é o dutoviário, que geralmente são utilizados para cargas específicas, né? Por exemplo, para gás, eu tenho o gasoduto, né? Então, eu tenho aí cargas específicas. E quando eu utilizo o modal dutoviário, né, uma das principais desvantagens é o impacto ambiental, né? Então, o custo fixo é alto, porque eu tenho uma manutenção da estrutura muito bem feita. Imagine um duto de petróleo, por exemplo, né? Se ele vem a romper, o dano que ele vai causar ao solo, vai causar água, é irreversível. Então, eu preciso, como eu tenho ali o transporte de cargas que são muito agressivas para o meio ambiente, ter uma manutenção da estrutura muito bem feita, né? E para isso eu preciso de uma obra muito qualificada e acaba tendo aí um alto custo também da mão de obra, além do alto custo da manutenção. O último modal, né? Modal hidroviário. O modal hidroviário, geralmente, ele é utilizado para cargas mais volumosas, né? Cargas mais pesadas. Uma das vantagens que eu tenho aí é essa questão que eu acabei de falar, né? Quando eu tenho cargas volumosas, mas eu tenho as distorções, né? Que é a parte da documentação, que é mais burocrática, porque no passado entravam várias cargas de forma ilegal no país através deste modal. Então, hoje, o processo de documentação, né, é burocrático. E eu tenho aí também a questão do atendimento, né, gente? O modal hidroviário, ele vai precisar de uma multimodalidade para atendimento ao cliente final, ao consumidor final, tá? Etapa 2 da distribuição, né? Então, gente, vocês perceberam aí, nós falamos de transportes, como tornar a operação de transporte viável, né? Vocês viram que não basta apenas eu tomar a decisão pelo modal, que todas as etapas que antecedem o modal
elas também fazem a diferença, elas também são importantes para viabilizar a logística de distribuição. Então, etapa 2, aí eu tenho a conferência das mercadorias a serem transportadas, né? Então, aqui eu tenho o tipo de mercadoria, né? Qual que é o tipo de mercadoria transportada? Quais as condições que aquela mercadoria exige? É uma mercadoria que exige condições específicas, como, por exemplo, uma baixa temperatura para manter seu estado de conservação? Mercadoria específica que exige, por exemplo, um veículo especial aí que tem que ser aí aberto, por exemplo, né? Então, eu tenho que ter aí condições específicas de acordo com o tipo de transporte que eu vou fazer. É uma carga especial, né? Como que vai chegar essa carga até o cliente? A quantidade, muito importante, né? Lá dentro do modal aéreo, até falei com vocês com relação à cubagem, o peso cubado, né? Então, que é muito importante, né? O destino, então, eu tenho que saber exatamente qual que é o destino e quais as dificuldades que eu posso ter até chegar ao destino. Então, dentro do meu planejamento logística de distribuição, eu tenho todo esse preparo, né? Por exemplo, às vezes é um lugar de acesso. Como que eu vou chegar até lá? Será que eu fiz o zoneamento daquela área de forma correta? Será que o meu roteirização ali tá certo? Né? Será que eu tenho ali que cobrar ali dentro do frete uma taxa de dificuldade de entrega, por exemplo, para que eu não tenha aí perda de capital dentro da minha formação de preço de frete, que também é algo que nós vamos falar aqui no etapa. E os equipamentos e tecnologias empregadas, né, gente? Geralmente eu utilizo aí leitores de código de barras, né? Depois que criaram o QR Code também, facilitou muito aí com relação à conferência das mercadorias a serem transportadas. Voltando lá, né, aos modelos de reconfiguração, quando nós falamos de cross-dock, aquelas mercadorias que vão ali para o centro de distribuição, dentro da reconfiguração cross-docking, elas são conferidas antes de chegar ao centro de distribuição, antes de sair do centro de distribuição para o consumidor final, elas precisam ser conferidas novamente. Então, para agilizar, eu preciso de equipamentos e tecnologias, como, por exemplo, um QR Code, né? Ou leitor de código de barras. Então, é extremamente importante aqui a parte da tecnologia. Preço de frete, né? Não posso deixar de considerar aí o preço de frete. Então, são consideradas vários pontos específicos, né? Eu tenho que considerar diversas variáveis, como, por exemplo, a contratação, né? Se já está com seguro, se não está, as responsabilidades sobre o pagamento do seguro e a forma como a carga é transportada. Então, são variáveis aí que vão influenciar muito, né? Quando nós falamos de formação de preço de frete, vou dar só um exemplo breve dentro do modal rodoviário, né? Eu tenho aí 2 tipos de carga, né? Eu tenho a carga completa e eu tenho a carga fracionada. Então, às vezes, eu tenho um caminhão, vamos colocar aí como exemplo, um caminhão truck, né? Que tem uma capacidade média, de acordo com o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, de 23,5 toneladas. Mas aquelas 23 toneladas eu tenho ali incluso a tara, né? Os demais equipamentos do veículo, que é o PDIV. Eu tenho ali outros equipamentos, né? Eu tenho ali o que eu tenho, então, que considerar é a lotação do veículo. Então, esse veículo vai ser carregado com 13,5 toneladas. Então, se eu estou cobrando do cliente, por exemplo, frete e peso, que eu vou cobrar de acordo com o preço da carga. A esse cliente específico, se ele quer uma carga completa, se ele quer que o veículo saia da empresa direto para o destino, né? Ele não pode parar em nenhum outro cliente. Eu quero contratar a carga completa. Vamos supor que eu sou o cliente e que eu solicite o transporte apenas de 5 toneladas. A transportadora tem um veículo lá que tem a lotação, né, de 13 toneladas, porque capacidade é diferente de lotação, tá, gente? A capacidade do veículo ali. Às vezes o peso do veículo, né, que é muito ligado à idade dele, é de 23 toneladas, mas eu só posso
carregar aquele veículo com uma capacidade de 13,5 toneladas, que eu chamo de lotação, né? Então, eu tenho lá a possibilidade de carregá-lo com 13,5 toneladas, mas se esse cliente quer que eu faça esse transporte indo já para um específico, eu tenho que cobrar desse cliente uma extra aí por esse transporte, né? Eu tenho que acordar com ele, né? Cobrar dele o frete da carga completa, não considerar mais somente as 5 toneladas, né? Eu tenho que cobrar ali pelas 13,5 toneladas, porque senão vai ser inviável para a minha empresa, tá? Então, eu tenho aí dentro também indicadores-chave de desempenho, dentro da minha logística de distribuição, que é a etapa de número 4, né? Depois que todas as etapas, né, que eu defini lá a gestão do meu transporte, né, que eu fiz lá a questão do meu, da minha definição, se eu vou utilizar armazém, se eu vou utilizar centro, né, que eu defini lá qual que é o modal que eu vou utilizar, né, agora é a hora de colocar aqui os indicadores de desempenho, né, que nada mais é do que se eu conseguir, de fato, ter o desempenho que eu estava esperando, né, que eu chamo aí de KPIs, né, Key Performance Indicator, ou traduzindo, indicadores-chave de desempenho. E cada empresa vai ter indicadores de acordo com o seu objetivo. Mas tem até alguns indicadores aqui que são geralmente indicadores comuns, né, dentro aí da minha logística de distribuição, como, por exemplo, a pontualidade nas entregas, né? É um indicador que a minha empresa obteve o desempenho que ela espera. Eu consegui atender todos os clientes? Se sim, o indicador de pontualidade nas entregas está com índice satisfatório. Tempo de ida e tempo de volta, né? Que lá dentro do dimensionamento de frotas, nós chamamos de TIDA e TVOO, também é um indicador-chave de desempenho. Documentação envolvida no processo. Então, às vezes, a empresa ali, ela tem que estar ligada não apenas com a emissão da nota fiscal, que é uma documentação comum lá dentro da gestão de transportes. O transporte rodoviário, por exemplo, eu tenho que ter o conhecimento de transporte, né, que eu tenho que fazer aí o registro na Cefaz, né, cedência. Esse conhecimento de transporte eletrônico, o motorista, no momento que ele está ali com a carga, em trânsito, tem que estar portando a DACT, né, que é o documento auxiliar do conhecimento de transporte eletrônico, para que a minha empresa não tenha aí penalidade, multa ou autuação, eu tenho que estar portando esse documento, né? A MDF, que é a movimentação de documento fiscal, né? O meu motor está ali com a DANDF, que é o auxiliar de documento fiscal, que é o documento auxiliar da movimentação de documentação fiscal eletrônico, né? Então, a minha empresa tem que estar ligada em toda essa documentação e não apenas com a emissão da nota, né? Que também o motorista deve estar, né? Apesar da nota fiscal hoje ela chegar diretamente aí para o cliente, né? Ou chega diretamente ao consumidor final, mas o meu motorista, ele vai estar ali com a DANF, né? Que é o documento auxiliar de nota fiscal eletrônica, os documentos auxiliares, né? A DANF, a DACT, a DAND, todos esses documentos têm que estar com o motorista, tá? E o custo das operações. Então, toda essa operação gera o custo que gerou aqui. Aí vai depender do meu sistema de custeio, tá? E a última etapa, que é a roteirização, né? Então, a roteirização é extremamente importante para que eu tenha aí um planejamento do tempo de viagem, né? Do tempo de ida e tempo que inclusive eu acabei de falar, que é um dos indicadores-chave de desempenho, né? Então, tem que ter uma roteirização muito bem feita, eu tenho que conhecer o espaço geográfico, né? Antes de fazer a roteirização, a empresa faz alinhamento, né? Para conhecer todo o espaço geográfico. E depois que ela conhece o espaço geográfico, né? Ela vai o quê? Para cada atendimento, ela já vai ter ali a roteirização, né? E para isso ela vai utilizar também de tecnologias, né, gente? O Google Maps, eu tenho aí também, que são tecnologias gratuitas que vão facilitar o processo de roteirização dentro das empresas. Então, o que nós podemos concluir, gente? Visto que o objetivo da, né, é reduzir custos,
eu compreender todas as etapas, processos e estratégias que envolvem essa logística de distribuição é fundamental para que a logística alcance seu objetivo, que é produzir com a qualidade esperada, no menor tempo e ao custo possível, né? Hoje as empresas contratam profissional de logística para isso, né? Para reduzir custo, maximizar sua lucratividade, manter a qualidade que a empresa espera no menor tempo e no menor custo possível, tá? Agradeço a todos, então, reitero o agradecimento aí a todos os envolvidos do projeto Unilog, né? Estes são os meus contatos. Atualmente, né, a Fernanda aí já havia me apresentado em alguns pontos. Eu sou professora, né? É importante a gente falar aí dessa questão da docência, né? Na Escola Fontes, Escola Estadual Técnico Industrial Professor Fontes. Então, eu sou coordenadora dos cursos de logística e administração. Logística de distribuição é um assunto muito amplo, né? Então, eu deixo aqui o meu e-mail, deixo o meu telefone pessoal também, e eu tenho um canal no YouTube, onde eu coloco aí, né, alguns vídeos, eu divulgo alguns vídeos em relação aos conteúdos, né, as unidades que são trabalhadas dentro da logística. Foi um prazer estar aqui hoje com vocês, e reitero aí que permaneço à disposição. Boa noite, professor Grace, boa noite a todos os participantes. Nós gostaríamos muito de agradecer pela palestra, foi uma excelente palestra para a gente. E agora a gente vai trazer um pouco da interatividade que aconteceu durante a sua palestra, que são alguns comentários e algumas perguntas dos alunos e das pessoas que estão participando junto com a gente. Érica Patrícia Ferreira da Costa, excelente iniciativa. Lilian Carneiro, evento super interessante. Parabéns, professora Luciana e estudantes, sempre trazendo eventos agregadores. Jeremias Santos, evento em um momento oportuno. Glaucia Andrade, boa noite a todos, bela iniciativa e oportunidade. Jorismar Matos, uma ótima oportunidade de assistir essa live. Daniel Neves Rocha, boa noite, pessoal. Parabéns aos envolvidos, ótima apresentação. Professora Gleice, bem didática. Eriksen Miller, boa noite, pessoal, muito bom. Fernanda Cristina Ferreira, excelente palestra, Grace, muito bom. Professora Joana Dark, professora Grace, agradecemos muito pela palestra, muitos conceitos com olhares diferenciados. Matheus Francisco, excelente palestra, desde já agradecemos a disponibilidade, professora Grace. Elizabeth Silva, ela tem uma sabedoria, ela tem muita sabedoria em o que está falando e um excelente conhecimento. Domina muito em o que faz. Sidney Marcos. Muito bom. Parabéns ao grupo envolvido em trazer e agregar mais conhecimentos para a sociedade. Parabéns, Gleice, pela palestra. Leon Maia. Excelente palestra. Dardane Carvalho. Excelente conteúdo, enriquecedor. Robson Firmo. Grace, você é top. Adoro ver suas palestras. Os conteúdos são muito enriquecedores. Agora vamos a algumas perguntas. Luciana Emirena dos Santos. Grace, gostaria muito que você falasse um pouco para nós sobre a sua vivência, experiência com a logística. Obrigada, estamos encantados com a sua palestra. Só respondendo aí, a Luciana, primeiramente, a todos aí pela interação, né? Muitos aí já são meus alunos ou já foram meus alunos, então prazer estar com vocês, né? Érica também, né? Érica é diretora da Escola Estadual Técnico Industrial Professor Fontes, então é um prazer também ter aí a participação da nossa diretora, né? Com quem eu aprendo aí todos os dias, né? Na Fontes, que é a escola que hoje eu sou professora e professora dos cursos de logística e administração. Então, vivência na área de logística, Luciana, primeiramente, né, vou falar um pouquinho da minha trajetória, né, eu sou formada em administração, logística e matemática,
né, eu comecei a trabalhar aí dentro da docência com componente curricular matemática, né, no projeto voluntário no ano de 2006, quando eu ainda era estudante, né, atuei aí muito tempo financeira, tanto uma especialização em finanças e controladoria, né, e a minha experiência na área de gestão de frotas é em uma empresa multinacional, né, que realiza aí o atendimento tanto à pessoa física quanto à jurídica. Eu comecei trabalhando na parte operacional, né, onde eu atendia apenas pessoa física, mas ali eu já comecei a ter uma visualização de como os processos inerentes à manutenção da frota, né, como que a manutenção preventiva é importante dos veículos dentro da frota. Quando nós comparávamos os veículos da nossa empresa com dos concorrentes, era muito além da média dos concorrentes. Então, eu vi que essa questão da manutenção fazia diferença. Isso fez com que eu me interessasse cada vez mais pelos processos logísticos, né? E depois, nessa mesma empresa, eu fui atuar na área de gestão de frotas, né? Onde eu atendia clientes aí que contratavam serviços de planejamento e dimensionamento de frotas na nossa empresa. Tem até um vídeo lá no meu canal que fala muito sobre dimensionamento de frotas, né? Que tem a ver com esse como que a empresa planeja o seu transporte, né? Como que é planejado esse transporte e como tornar isso viável para a empresa. Então, meu trabalho naquele momento era administrar os contratos no que tange o planejamento das operações de transporte da empresa específica. Muitas delas contratavam a frota da nossa empresa e muitas delas trabalhavam com frota própria e contratavam nossos serviços para fazer a parte ao planejamento da frota. Obrigada pela explicação. Nós vamos para a próxima pergunta. Cosme Mendes, qual a relação do just-in-time com a logística de distribuição? Conforme eu falei aí, né, just-in-time é um termo em inglês, né, no tempo justo, né, ou aqui dentro da logística, na hora certa. Então, gente, às vezes, a minha empresa, quando eu falo da logística de distribuição, eu falo de etapas da logística de distribuição, né? E uma delas é transporte. Só que antes desse transporte acontecer, eu tô com o meu endereçamento de estoques prontinho, né? Só que antes dessa mercadoria para o meu estoque, se a minha empresa ela trabalha com produtos, né? Ou seja, se aquele item é produzido na própria empresa, né? Qual que é o tempo certo de produzir, né? Para isso, gente, as empresas que trabalham com just-in-time, geralmente elas trabalham com logística integrada. A logística, hoje, eu já uso muito esse termo, logística integrada. Integração de todos os processos que fazem parte da cadeia de suprimentos. E lá dentro, quando a minha empresa trabalha com just-in-time, tem uma integração da logística muito forte, né? Tem um sistema que eu utilizo geralmente, que é o ERP. Quando eu falo eu utilizo, as empresas, né, eu enquanto profissional da logística, empresa privada, utilizava o ERP, que é o planejamento dos recursos empresariais, e lá dentro desse sistema tem módulos que tornam possível essa integração logística para que a empresa consiga ter aí, em tempo real, por exemplo, quando um pedido entra lá dentro do meu sistema, esse pedido já vai lá para a produção já faz o planejamento de todos os itens que devem ser solicitados pelo departamento de compras, né? Já faz o planejamento da mão de obra, para que quando aquele produto saia da linha de produção, olha só que importante, gente, quando esse produto sai da linha de produção, que exatamente abre o meu processo da logística de distribuição, de momento que sai da linha de produção até chegar ao consumidor final. Mas como que ele vai sair da linha de produção? Né? Então, todas essas etapas, né, que dentro da empresa, é que vai possibilitar a abertura da minha logística de distribuição, que é quando ele sai ali do meu processo produtivo, seja ele contínuo, seja ele intermitente, ou seja ele de grandes projetos. Próxima pergunta é da Dardane Carvalho. O que deve se considerar para a escolha do melhor modal de distribuição, na verdade? Então, a escolha do melhor modal, gente, ela vai de encontro com os objetivos da empresa. Se a minha empresa trabalha com itens de alto valor agregado, vou colocar algumas matérias-primas, como paládio,
como o ouro, como a platina, eu vou utilizar modal aéreo, né? Por exemplo, que é um modal que vai me oferecer mais segurança, agilidade e qualidade. Aí, pensar no trade-off, né? Renúncia estratégica. Eu vou renunciar custos, mas se eu perder uma carga de ouro, por exemplo, ou de palágio ou de platina, vai impactar muito nos custos da minha empresa, né? Em contrapartida, se eu tenho cargas muito volumosas, né? Eu preciso optar por um modal que permite esse tipo de carga, como, por exemplo, modal hidroviário. Então, depende muito, Dardânia, do objetivo que a sua empresa tem, né? Eu tenho que ter a redução de custos, mas em contrapartida, que às vezes eu me vejo dentro de um conflito trade-off e estrategicamente eu preciso renunciar uma das vantagens estratégicas em prol de outra. Próxima pergunta é do Matheus Francisco. Quais são os principais desafios do transporte de cargas no Brasil? O principal desafio do transporte de cargas no Brasil é a questão da manutenção das rodovias, né? Então, quando eu falo de transporte eu tenho aí uma malha rodoviária muito extensa. Em contrapartida, eu tenho, com a pavimentação ideal, menos de 20%. Né? Então, eu posso considerar que menos de 20% das rodovias aí possui as condições ideais para que o transporte rodoviário de carga seja eficaz. Tá? Então, é um desafio muito grande. E outro desafio que eu tenho aí dentro dessa questão é os custos variáveis, né? Como, por exemplo, o custo combustível, né? E o custo pedágios. A próxima pergunta é da Fernanda Cristina. Na logística de distribuição, em relação aos custos com frete, qual fator impacta mais? Volume, peso ou alto valor agregado do produto? Aí vai depender muito, Fernanda, do objetivo da sua empresa e do tipo de carga que você trabalha, né? Então, se eu tenho, por exemplo, cargas muito volumosas, eu não posso utilizar o modal aéreo, porque senão eu vou mandar ali mais viagens para que eu consiga atender o meu cliente, por exemplo, né? Se eu tenho ali, por exemplo, uma carga específica, né? Se eu tenho aí uma carga que exige uma condição observação específica, como é o caso das vacinas, né, da Covid-19, eu vou precisar utilizar o modal aéreo. É uma carga específica que eu preciso transportar em tempo curto e eu preciso de uma conservação específica. Então, eu tenho que aí qual tipo de carga eu estou transportando. Por exemplo, cimento, né? Carga do tipo cimento, que possui um peso muito alto, né? Eu vou transportar através do quê? Do modal ferroviário. Então, vocês devem ter percebido aí que as cimenteiras, elas utilizam muito o modal ferroviário. Por quê? É uma carga específica onde aquele modal vai atender com maior eficácia. A próxima pergunta é da Bruna Vieira. Boa noite, professora. Nesse momento atual vivido pelas empresas, qual desses indicadores de desempenho citados está mais pesado nas decisões estratégicas de varejistas? Gente, então, indicador de desempenho aí, primeiramente, né, quando a gente fala aí da questão da logística em época de pandemia, né, eu acho muito importante a gente trazer esse assunto para o novo normal que nós estamos vivendo, né, que é essa adaptação a esse novo cenário. Então, o principal desafio dentro dos indicadores de desempenho são dos custos, né? Quando eu falo dos custos, eu tenho que pensar quais são os custos naquela operação, né? Eu preciso reduzir custos no cenário que eu estou vivendo hoje, mas como que eu vou reduzir custos e manter a pontualidade das minhas entregas e manter a questão aí do tempo de ida, do tempo de volta de uma viagem, por exemplo, dentro do esperado, né? Com o aumento, por que a gente tem que falar de custos? Com o aumento das entregas, porque uma das profissões que mesmo em época de pandemia está em ascensão, né? Não sou suspeita para falar, não estou querendo ver, mas é a profissão de logística, né? Por quê, gente? As entregas aumentaram, né? Porque as pessoas começaram a utilizar mais o né? Então,
isso gera custo para a empresa. Ao mesmo tempo que a empresa sabe que as entregas aumentaram, que ela tem possibilidade de ter um lucro maior frente a isso, em contrapartida, ela tem que ter um controle maior dos custos, porque surgem custos ali esperando. Será que ela tem todo o planejamento realizado de forma eficaz? Porque nós sabemos que, às vezes, eu tenho uma receita operacional bruta alta, ou seja, um total de vendas, né, um total de serviços que gerou uma receita alta. Mas será que aqueles custos estão bem planejados frente a essa demanda que gerou essa receita mais alta? Porque os custos é que vão impactar dentro do meu lucro. Eu só vou saber se de fato eu obtive lucratividade através do quê? Da dedução dos custos dentro da minha empresa. Então, um dos principais desafios hoje é custos, vendo a demanda que as empresas têm hoje em período de pandemia. É um desafio muito atual e é um indicador de desempenho, né? É um Key Performance Indicator muito importante para as empresas pensarem aí. A próxima pergunta é da Miriam Isabel. Qual a relação entre o Supply Chain Management ou gerenciamento da cadeia de suprimentos e a logística? Então, a logística, se nós retornarmos ao passado, esse treinamento de cadeia de suprimentos, ele não era utilizado, né? Então, por que, gente, que é interessante eu falar do cadeia de suprimentos? Primeiramente, porque quando eu falo em logística, o primeiro ponto que eu penso é transportes, né? Vocês não, porque vocês já são profissionais de logística, mas se eu falar para qualquer pessoa que seja leiga no assunto, se eu falar o que é logística, ela vai me responder transportes. Por quê? A maioria das transportadoras especializadas colocavam lá com razão social ou seu nome fantasia, o nome logística. Então, era o nome da empresa e logística. Não era assim? Ainda é. Essas transportadoras ainda levam esse nome, né? Colocam lá na sua razão social, né? Mas eu sei, enquanto profissional de logística, que a logística ela compreende armazenagem, estoque, né? Compras, controle da minha produção, né? Ou seja, tudo que eu vou fazer, todas as estratégias que eu vou, até eu conseguir chegar ao meu consumidor final. E a cadeia de suprimentos, ela é um termo novo dentro da logística. Quando eu falo assim, gerenciamento da cadeia de suprimentos, eu estou falando desde a aquisição da matéria-prima até chegar ao consumidor final, ou seja, todos os processos que fazem parte da logística. Então, quando eu falo desse gerenciamento de cadeia de suprimentos, eu estou falando para você assim, logística não é só transporte, tá? A logística, ela vai envolver todos os suprimentos necessários, né, para que atender o meu consumidor final. E esse é o relacionamento da logística com cadeia de suprimentos, né? Esse termo chegou para, de fato, falar com a gente o que é a logística. Próxima pergunta é do Eriksen Miller. Grace, como é o gerenciamento de armazém na sua empresa? Sabemos que muitas empresas, hoje em dia, utilizam WMS. Então, WMS, ele é muito importante. Tanto o WMS, né, que é utilizado aí, que é o sistema de gerenciamento do meu armazém, né? Quanto o TMS, geralmente eles são utilizados aí em conjunto, né? TMS. Então, hoje, Eriksen, né? Eu não trabalho em empresa privada hoje, tá? Hoje eu estou da docência na rede estadual, Escola Fontes, né? Voltando a falar aqui, né? Lecionando os componentes curriculares, uns da logística e da administração. Mas quando eu trabalhava em empresa privada, né? Eu trabalhei até 2 anos em empresa privada. O armazém ele era gerenciado utilizando a localização geográfica. E quando fala desse sistema de gerenciamento do armazém, né? Quando eu falo dessa tecnologia que você citou, o que é que acontece? Quando eu faço cada uma das divisões ali dentro do meu armazém, né, que eu mostrei para vocês aí na localização geográfica, essas divisões são feitas através de etiquetas, né? Eu tenho, por exemplo, as etiquetas que vão em cada uma das longarinas, cada dessa tem um código de barra. Então, quando eu coloco ali, quando eu utilizo a tecnologia, eu vou utilizar ali o meu código de barras, né? Na hora que aquele código de barras entrar ali,
dentro do meu sistema, ele já vai ali no WMS e vai me falar todos os meus itens que estão ou dentro ali daquele corredor, ou no meu nível, no módulo, tá? Ou específico. Então, essas etiquetas, através do leitor de código, vai enviar para o sistema a mensagem específica, assim como quando eu retiro um item ali do estoque, eu vou utilizar também a ferramenta para que esse item automaticamente ele já saia do meu sistema e futuramente eu não tenha problemas com erros de inventário. Tá. A última pergunta vai ser uma pergunta minha, Débora. Quais as formas atuais de rastreamento de materiais durante o processo de distribuição para o consumidor final? Então, gente, eu tenho aí alguns sistemas, né, que a empresa utiliza aí dentro desse rastreamento. Esse rastreamento, gente, eu não estou falando apenas da roteirização. Quando eu falo desse rastreamento, geralmente eu falo de quê? Eu falo de 3 aspectos específicos. O primeiro deles é o zoneamento, que é conhecer a localização geográfica. Segundo, é o sistema de rotação, zoneamento, roteirização. O terceiro deles é o monitoramento, que é o que a Débora falou agora. Então, tem várias formas de monitorar aí a minha carga, né? Quais os mais utilizados? Gente, eu tenho aí, por exemplo, né, o sistema que eu chamo de TMS, né? Lá dentro do TMS eu já tenho ali módulos específicos, né? Que quando eu coloco ali, por exemplo, quando eu jogo ali a roteirização da minha carga, o próprio sistema de monitoramento que está ali dentro do sistema, ele já vai se conectar ao Google Maps, por exemplo, e já vai me falar exatamente onde está aquela carga. Como, por exemplo, quantas horas que aquela carga chegou até o depósito, né? Às vezes a carga está em São Paulo, foi transferida para o centro de distribuição dentro da própria cidade, em determinado horário, aí já entra dentro do sistema. Né? Esse sistema, né, quando sai do centro de distribuição e vai para, por exemplo, para o centro de distribuição, a cidade onde o meu cliente final mora, já entra dentro ali do sistema, né? TMS, que é o Sistema de Gerenciamento de Transportes, bem parecido aí com o WMS, que é o do armazém, né? Que alguém citou aí. Eu já tenho ali um controle, porém eu tenho um problema que as empresas veem como impasse, um gargalo. Essas informações, geralmente, elas não chegam em tempo real, tá, gente? Vocês já devem ter percebido, até como pessoa física, que às vezes você recebe um item na sua casa e na hora que você vai consultar no sistema, ele aparece como em transporte, né? Ele aparece como em transporte. Eu estou citando aqui o S, gente, mas eu tenho vários sistemas específicos, aí vai depender da empresa, Débora. O TMS, ele é o mais utilizado, o fato de ser considerado mais eficaz, mas é uma tecnologia também, um sistema um pouco mais caro. Então, às vezes, a empresa pode optar aí por uma outra oferta no mercado, até mesmo gratuito, né? Nós temos sistemas aí que oferecem esse serviço para as empresas. Entendi. Agora a gente vai para a última pergunta, que é do Daniel Neves. Boa noite, professora Grace. Qual o maior impacto na logística nacional e mundial causado pela pandemia? Então, primeiramente, né, logística nacional, nós tivemos aí um aumento considerável, tanto que eu falo muito da ascensão do profissional da logística hoje, né, é uma das poucas profissões que o tempo todo a gente está vendo que o mundo do trabalho está absorvendo, né, então, o que as pessoas começaram a fazer? Itens básicos comprados em lojas físicas, as pessoas começaram a comprar através do e-commerce, né? E quando eu vou utilizar o e-commerce, eu tenho que ter uma estrutura para fazer esse e-commerce acontecer. E a logística de distribuição está ali por trás, né? Então, eu preciso de ter ali uma gestão de transporte eficaz. Às vezes, eu tinha mais itens em loja física, mas às vezes aquela empresa ela vai precisar manter mais itens no armazém, porque ela já está indo da empresa direto para o final, sem passar pela loja física. Então, o cliente compra pela internet, ali atrás tem uma estrutura, e além, claro, do motorista que está envolvido ali na operação, profissionais que vão atuar na organização do estoque, fazendo endereçamento bem feito, uma vez que o meu armazém, né, ele vai ter aí
um estoque maior, então vou demandar mão de obra, né? Eu vou precisar de mais profissionais aí, quando eu trabalho com centro de distribuição, né? Pessoas para acionar aquela carga ou para dar aquela carga, né? Então, eu vou precisar de mais pessoas tratando ação também. Então, dentro da logística nacional, no que tange o transporte de cargas, eu tive um aumento muito grande, e quando eu falo que o mercado está absorvendo esse profissional, é porque por transporte acontecer, para esse e-commerce acontecer, eu tenho várias etapas que vão anteceder a gestão de transportes. Em contrapartida, né, quando eu falo aí de internacional, né, eu tive alguns impactos negativos, né, porque a pandemia, né, graças a Deus, que agora nós estamos vendo os números aí, né, o número de óbitos, mas a gente teve aí uma alta muito grande, né, se nós retornarmos aí alguns meses, no número de óbitos, e algumas relações, né, com relação ao comércio no Brasil, né, o comércio de outros países com o Brasil ficou abalado, né, devido a essas questões. Então, a gente teve aí uma queda nas relações comerciais, e quando a gente tem uma queda nas relações comerciais, a gente também vai ter aí impacto na logística internacional, né? Então, a gente teve aí esse abalo nas relações internacionais nos últimos meses, mas a gente já está vendo aí a recuperação nesse cenário. Professora Grace, mais uma vez, muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra ao Cosme, para ele fazer as considerações finais. Obrigada. Boa noite, professora. Boa noite. Você não me fez lembrar a década de 80, quando eu estudei no Professor Fontes, fiz curso de eletrônica lá, em 87, 88, 89 e 90. Que legal. Muito interessante. Aí, nessa oportunidade, né, quero dizer que a sua palestra foi muito grandiosa, enriquecedora, né, a sua palestra. Aí, dessa forma, te parabenizar, né, pela preocupação, cuidado e você teve em preparar curiosamente essa palestra para a gente, né? Passou para a gente aquilo que é mais relevante e atual na temática da logística de distribuição, né? Como dizem por aí, o saber não ocupa espaço e todo conhecimento adquirido tem seu valor, não é mesmo? Então, todo e qualquer evento, o menor que seja, né, a gente só consegue realizar com esforço, empenho e trabalho de todos os integrantes da equipe. O pessoal se empenhou bastante. Agradecer a nossa orientadora, a professora Luciana, agradecer também os professores do Nilog, né, a Joana, a Bárbara, que se dispuseram a doar um pouquinho do seu tempo aí para compartilhar muito do conhecimento que elas têm. E agradecer também aos inscritos que participaram do chat, né? Foram muitas participações, muitas perguntas, né? Muitas perguntas ficaram sem fazer porque o tempo não deu, que é um assunto muito interessante para a gente, né? As pessoas aí participaram do chat, acreditaram no evento, né? E a intervenção deles aqui abrilhantou demais aqui o nosso evento, né? Nossa apresentação. E estou finalizo, né? Desejando a todos aí muitas felicidades, prosperidade em suas atividades. E estou querendo também convidar a todos aí que no próximo dia 16, nesse mesmo canal, vamos ter uma nova palestra aí, o Sargento Rodolfo, da PM, vai falar sobre segurança para a gente. Ok? Mas é isso. Até lá. Obrigada a todos. Tenham uma excelente noite. Boa noite.